Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Achamos por bem colocar este estudo para os irmãos, principalmente pelo momento mundial que vivemos nessa pandemia. Nós vamos focar apenas Mateus 5, do 13º versículo em diante, que fala sobre a luz e o sal da terra. Vamos fazer a leitura. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Apenas essa leitura. Nós já iniciamos o estudo do Sermão do Monte, tivemos uma lição só. Entre a lição inicial que nós já fizemos na igreja, tem umas 4 lições até chegar nesta parte de Mateus 5 e 13. Olha só, a simples ideia de que os cristãos podem exercer uma influência sadia no mundo deveria nos causar um sobressalto, não é? Os cristãos podem exercer uma influência. Estamos exercendo? Pode nos causar um sobressalto. Que influência poderiam exercer as pessoas descritas nas bem-aventuranças? Se nós olharmos as bem-aventuranças, nós vamos ver que não é coisa fácil. Que influência poderiam exercer os cristãos que estão enquadrados nas bem-aventuranças? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essas são as beatitudes, as bem-aventuranças. Que influência poderiam exercer as pessoas descritas nessas bem-aventuranças? O Senhor Jesus recorreu a 2 metáforas domésticas para ensinar sobre esse assunto. Todo lar mais pobre que seja, ele usa o sal e a luz. Qual a função do sal? O sal é para temperar, preservar e evitar o apodrecimento das coisas, principalmente da carne. Nós comemos a carne de sol, o charque, a famosa carne do Ceará, que é usado o sal para conservação. O sal que a conserva e lhe dá sabor é um segredo. Por trás dessas metáforas, sendo comum as duas, é que a igreja e o mundo são comunidades separadas. De um lado está a terra e de outro nós, que somos o sal da terra. De um lado está o mundo e de outro nós, que somos a luz do mundo.
o mundo está apodrecendo. A ideia não é que, sendo o sal, sendo a luz, a igreja ou os cristãos vão agradar mais a Deus. Mas a ideia é que, agindo assim, nós vamos impedir a deterioração desse mundo. Apenas o sal, quando introduzido de fora, pode fazê-lo. A igreja, por outro lado, foi colocada no mundo com duplo papel. Como o sal, para interromper esse apodrecimento, para conservar e etc., pelo menos retardar o processo de corrupção. E como luz, para desfazer as trevas que esse mundo está vivendo. Agora vamos observar uma coisa. Se o sal não manter a sua qualidade de salgar e a luz não brilhar, olha, é como diz a palavra de Deus, o sal para nada serve se perder a sua salinidade, e a luz torna-se inútil se for escondida. Olha a nossa responsabilidade implícita. Temos que manter nossa salinidade e manter a nossa luz. É para isso que a igreja está no mundo. É para isso que eu, você, nós, servos de Deus, estamos no mundo. Os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Os discípulos são chamados. Por isso Deus os separou, levou ao monte e ensinou para eles como eles deveriam agir dali para frente, para ter essas funções. Manter o padrão moral, que são instáveis, manter, salgar, conservar, evitar a podridão desse mundo. Nós somos os discípulos. Agora, a eficácia do sal. O sal nunca pode perder a sua salinidade. Não é? A palavra de Deus diz que se perder a sua salinidade, ele para nada mais serve do que para ser jogado fora e pisado pelos homens. Qual é a salinidade do cristão? Salinidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças. É discipulado cristão verdadeiro, visível em seus atos e palavras. É assim, é dessa forma que nós demonstramos o nosso sal. O Dr. Lloyd Jones, ele escreveu sobre o Sermão da Montanha e ele enfatizou: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Pelo contrário, se nós os cristãos formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Teremos de ser igualmente jogados fora como o sal sem salinidade, lançado fora e pisado pelos homens. Foram as palavras do Dr. Lloyd Jones. Às vezes fico imaginando como seria esplêndido se os cristãos, curiosos por descobrir o segredo e a fonte de nossa luz, viessem a nós e nos indagassem sobre isso. Como bom seria!
quanto bem faria. As nossas boas obras é que mostram ao mundo, muitas vezes, a nossa diferença. Está escrito para que os homens vejam as vossas boas obras. E ainda mais, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa responsabilidade. Toda e qualquer manifestação externa e visível de sua fé cristã. A luz do cristão deve certamente incluir o seu testemunho verbal. Queridos, nós como cristãos precisamos falar. O nosso testemunho verbal é muito importante. Bem sabemos que o nosso testemunho, muitas vezes, pessoal, fala mais alto. Mas precisamos falar para que o mundo ouça. Essa é a nossa manifestação externa. Foi dito para que sejam a luz dos gentios. Como seria isso? Como isso aconteceria? Falando aos gentios. Quando o apóstolo foi falar aos gentios, ele falou, olha, vocês precisam ser luz para os gentios. Agora vamos pensar aqui. Se o sal pode perder a sua salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas. Qual é a nossa responsabilidade? É nesse sentido, principalmente nessa época que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, essa pandemia atrapalhando todas as pessoas no mundo, colocou todo mundo dentro de casa. Os governos gastando o que tem e o que não tem. O povo lá fora, desesperado com essas situações. Queridos, precisamos ser o sal e a luz no meio dessa geração perversa. E agora, atordoada por essa pandemia. Vamos continuar. Algumas lições que nós podemos aprender. Alguns não cristãos adotam uma falsa aparência de cultura cristã. Por outro lado, alguns cristãos professos parecem indiscerníveis dos não cristãos. E assim negam o nome de cristão através do seu comportamento não cristão. Eu fico pensando no meu comportamento. Que lado eu estou? Estou parecido com os não cristãos? Minha maneira de ser, minha maneira de falar, de expressar, e muitas vezes mais a maneira de agir, tem muito a ver com o sal e a luz que devo ser. O meu comportamento. O comentarista que eu estou estudando, ele falou a diferença entre alho e bugalho. Ou eu sou cristão e demonstro que sou cristão, e aí sirvo de sal e luz para esse mundo perdido, ou eu estou parecido com o mundo e estou fingindo uma falsa aparência. Cabe a nós, irmãos, considerarmos cada um de nós o cuidado que nós estamos tendo no dia a dia com a nossa vida, como servos de Deus, com a responsabilidade de ser luz, ser o sal que tempera. Este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes. E convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja, através de sua longa história, cheia de altos e baixos, tem sido a sua constância
de conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Que tragédia! A igreja podendo ser útil e sendo inútil por se conformar com a cultura prevalecente. Onde nós nos enquadramos, irmãos? Qual a nossa responsabilidade? Escreveu mais: vocês são o sal, e por isso têm de conservar a sua salinidade e não podem perder o seu sabor cristão. Vocês são a luz, e por isso devem deixar que a luz brilhe, e não devem escondê-la de modo algum, quer seja através do pecado ou da transigência, pela preguiça ou pelo medo. Que responsabilidade! Vocês são a luz. Por isso, não devem deixar que a luz não brilhe. Ela deve brilhar. Não pode escondê-la. O versículo diz: não pode esconder uma luz debaixo do alqueire. Não pode colocar uma luz debaixo de uma lata para ficar sufocada a sua claridade. Lembrando do sal, tem que temperar. Queridos, esse mundo precisa tempero. Esse mundo precisa que o cristão e a igreja o tempere. Fico pensando esses dias que Deus está agindo no mundo. Não é Satanás, é Deus que está agindo nesse mundo. Ele usou um homem para colocar um vírus, o Covid-19, e está apavorando todo mundo. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus está fazendo aquilo que Ele deseja fazer. Ele continua no controle. Penso que Ele está agindo com a igreja, buscando a igreja para si. Penso que Ele está agindo com o mundo, que está desenfreado na sua vida distante de Deus. Ele está mostrando para o mundo que ele ainda tem o controle e não Satanás. Ele está mostrando que o mundo precisa reconhecê-lo como Senhor. Eu vejo essas duas coisas nessa pandemia que Deus está permitindo acontecer. Olha só, é Jesus Cristo, todo o sal e toda a luz que este mundo tenebroso e arruinado precisa. Mas precisamos ter o sal em nós mesmos e devemos deixar que a nossa luz brilhe. Por menor que seja a nossa contribuição, não podemos optar pela dispensa da busca da criação de melhores estruturas sociais que garantam a justiça na legislação e o cumprimento das leis, a liberdade, a dignidade do indivíduo, os direitos civis para as minorias e a abolição da discriminação racial e social. É nosso dever. Não devemos nem desprezar essas coisas, nem fugir da nossa responsabilidade para com elas. É nosso dever como sal e luz. O cristão precisa temperar. O cristão precisa fazer resplandecer a luz. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele não está na luz. Mas Ele nos deixou, Ele não está no mundo mais, mas Ele nos deixou aqui no mundo para sermos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, diz a palavra de Deus. Tentar melhorar a sociedade não é mundanismo, mas amor. Lavar as mãos diante da sociedade não é amor, mas mundanismo.
Essa é a nossa responsabilidade. Olha, nós não podemos ficar inertes, ficar parados. Precisamos agir como cristãos, tentando melhorar a sociedade, sem nos misturarmos com eles. O que não vale, o que não pode acontecer é nós lavarmos as mãos, ficarmos parados, e aí não vamos estar demonstrando o amor, mas mundanismo. É verdade, eu penso assim. Concordo com o irmão que escreveu assim. As bem-aventuranças identificam aqueles que amam a Deus. Verdade. Se nós procuramos agir, por isso, nessa parte do Sermão do Monte, eu penso que a responsabilidade aumenta muito. Porque é as bem-aventuranças que nos identificam. Se agirmos assim como está escrito nas 8 bem-aventuranças, nós vamos demonstrar, nós vamos nos identificar que nós amamos a Deus. Jesus oferece aos seus seguidores o imenso privilégio de serem o sal e a luz do mundo, contanto que vivam pelas bem-aventuranças. Aqui no começo do ministério do Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que se deixarem a sua luz brilhar de modo que as suas obras sejam vistas, seu Pai no céu será glorificado. No fim do seu sermão, do seu ministério, no cenáculo, ele expressou a mesma verdade com palavras semelhantes. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí, se nós nos deixarmos dominar pelas bem-aventuranças, fizermos com obediência aquilo que o Senhor nos manda, nós vamos produzir bênçãos para nós mesmos, nós vamos produzir salvação para os outros e vamos finalmente glorificar o nosso Deus. Estamos encerrando a nossa live, o nosso estudo. Mas após essas considerações, qual deve ser nosso comportamento externo e interno como cristãos? Separei algumas coisas, tem outras, mas essas eu penso que são importantes. Primeira, buscar ainda mais o Senhor nas nossas orações. Podemos ajoelhar, orar um número maior de minutos, lembrar um número maior de necessidades. Deus vai nos orientar como fazer. Mas precisamos perseverar na oração. Queridos, estamos vivendo numa pandemia. Estamos dentro de casa. Que o Senhor nos oriente a estar na sua presença. Mais do que era nosso costume. Segundo, precisamos aproveitar as oportunidades que o mundo nos oferece. Às vezes, relacionamentos com não cristãos. Aproveitar essas oportunidades estão aparecendo, pelo menos aqui em casa. Falar com essas pessoas, orientar essas pessoas que estão desesperadas muitas vezes. Nós não estamos preocupados em fazer aquilo que Deus manda, mas não estamos desesperados. E nós temos as palavras para falar a essas pessoas. Essa é a segunda atitude que eu penso que nós podemos tomar durante esse período e após essas considerações. A terceira, mostrar que o domínio está nas mãos do Senhor. Ele colocou um pequeno vírus invisível nesse mundo.
E olha a revolução que causou. Todo mundo dentro de casa, sem poder sair na rua, só sai para fazer suas compras de alimento. Muitas vezes tem que ir ao banco, pagar suas contas, receber dinheiro. Poucas coisas podemos fazer na rua. Não devemos ir à rua. Se possível, não ir. Mostrar que Deus está no controle. Olha que as nações estão gastando tudo que tem e o que não tem para dar socorro ao povo. Todo mundo vai se empobrecer após a passagem dessa pandemia, e o Brasil também. Estamos preocupados, mas não desesperados, porque Deus é o nosso socorro. Ele vai nos sustentar. E Ele protege os seus. Essa é a sua promessa. Agora estamos sendo o sal e a luz que o Senhor nos convocou os discípulos para ser lá no Sermão do Monte. Essa deve ser a nossa posição, nos preocupar com isso, como servos do Senhor. Ser o sal, ser a luz. O Senhor Jesus não está mais no mundo, Ele é a luz do mundo, mas nós ficamos para poder mostrar ao mundo essa luz. E em quarto lugar e último, podemos, como igreja e como cristãos, como servos, como discípulos, refletir se a igreja não pode, nessa hora, ser o sal que tempera ou a luz que clareia. Vamos refletir. A nossa igreja está sendo o sal e a luz que clareia. Queridos, que Deus nos abençoe. Que este pequeno estudo seja de grande utilidade para os nossos irmãos. É o meu desejo, é a minha oração. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos agradecidos porque o Senhor nos abençoou ao ler a Tua palavra. Estamos agradecidos porque ela falou ao nosso coração. Mas agora, Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê força, nos dê capacidade e vontade e desejo de agir, assim como a Tua palavra nos mandou nesta hora. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, que ela possa ser o sal e a luz que clareie, que tempera esse mundo. É nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.